Olá pessoal, aqui é o professor Herbert para mais uma aula de História e hoje nós vamos falar de um assunto que impacta muito, vamos dizer assim, a história atual. Até hoje, estes acontecimentos da aula de hoje impactam o nosso dia a dia, impacta aí as políticas internacionais, que é o conflito árabe-israelense. Tá? Essa temática é uma temática que gera muitas opções de visões de mundo, tá? Tanto pelo lado israelense quanto para o lado palestino, pelo lado aí que também sofre com esses conflitos. Então, historicamente, né, falando assim, perante a história, nós temos aí essa situação que foi construída por uma série de fatores. E hoje a gente vai entender um pouco relacionado a estes fatores que contribuíram com esse conflito. Dá uma olhadinha aí no nosso material. Nosso primeiro material, nós temos aí o mapa, né, de Israel e aí ele está ligado aí justamente ao momento mais atual, quando foi construído aí Israel. E do lado nós temos os motivos que levaram diretamente aos conflitos, né, historicamente falando, tá bom? Porque esse conteúdo também ele cai em geografia. Vamos lá para o primeiro ponto. Região importante, estrategicamente, é óbvio, né? Tem contato com a África, Ásia, aí tem contato também com a Europa. Essa região é muito fácil as entradas e as saídas, então é um momento aí que várias vezes na história foi invadida, foi tomada, então isso prejudica as nações que sobreviveram nesse território, como os hebreus, falando aí lá da história antiga, foram invadidos também e foram expulsos. Então a gente já está construindo algum saber histórico relacionado a este conflito, que ele tem muito mais a ver com contextos anteriores e o sofrimento desses dois povos, já que eles vêm da mesma ascendência histórica, tá bom? Continuando no nosso material. Lá no último ponto fala em Jerusalém, que é o berço de três religiões monoteístas, como judaísmo, cristianismo e islamismo. Estas três religiões, pessoal, é a base praticamente do monoteísmo mundial. É da onde vem nosso pensamento monoteísta. No nosso segundo material, nós temos aí o contexto histórico que eu estava comentando logo agora, né? Falando aí justamente sobre a questão dos hebreus, a diáspora, que eles tiveram aí andar pelo deserto. Você que é mais evangélico, frequenta uma igreja, você talvez já até ouviu falar essa história do povo hebreu. Então fica um pouco mais familiarizado. Então, o contexto de eles estarem aí lutando pelas terras de Israel, principalmente a comunidade judaica, tem a ver também com o contexto bem lá da Bíblia, tá bom? Continuando. No outro material, nós temos um movimento mais próximo de nós, tá bom? Esse material ele está relacionado ao processo sionista depois da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá para o primeiro ponto do material. Após a Primeira Guerra Mundial, derrota do Império Otomano, a Palestina ficou sob o domínio dos ingleses. Aí tem um impacto, pessoal. Os ingleses vão favorecer o avanço aí histórico da possibilidade dos judeus retornarem para a Terra Prometida. No caso, viria a ser Israel a partir de 1947, com alguns acordos. Esse camarada aí é o Theodor Herzl, né? Mais ou menos esse é o nome dele, e ele tenta restaurar a partir desse movimento sionista, onde eles terão que migrar diretamente para a Terra Prometida, através aí de um financiamento, através de um banco mundial, até mesmo organizando aí uma possibilidade de comprar terras na região da Palestina. No outro material, nós temos aí um mapa, e esse mapa ele relata aí em 1920 a quantidade de imigrações judaicas, né, para a região. Os judeus começaram a ir para essa região, já que era a intenção no futuro de uma possível moradia. Eles não tinham um país, a comunidade judaica mundial, até após a Segunda Guerra Mundial, não teria um Estado-nação para a sua sobrevivência. Continuando, nós temos aí a Palestina em 1940 e essa parte já tem muito mais a ver com o contexto pós Segunda Guerra Mundial, já que durante a Segunda Guerra Mundial, de 38 até mais ou menos 1945, nós temos aí a figura do Holocausto. E nesse momento nós temos praticamente uma diáspora em massa, uma fuga para os territórios da Palestina. E isso vai influenciar também no processo da criação de Israel. Outro ponto aí é já a criação de Israel em 1947, né? Observe bem
que, com o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos os impactos diretos para a criação desse Estado-nação, aonde vão acordar através de ações diretas em favor dos judeus, um Estado chamado de Israel, na Terra Prometida. Só que aí entra um probleminha. Esse território já era tomado por outras nações de caráter islâmico. O caráter aí são os muçulmanos, no caso, são aí países que também tinham influências na região, e tudo isso vai começar a criar um desconforto e um confronto direto por território, mas também tem muito mais a ver com a política internacional aí. Continuando. No outro mapa nós temos aí uma partilha da Palestina. Observe as duas cores. A primeira em amarelo, nós temos aí o contexto árabe do território, e a outra em laranja nós temos aí o contexto judeu. Então são as duas localidades de tomada em 1947. Observe bem que dividiu praticamente na metade já a quantidade de territórios. Isso vai ficar um pouco mais agressivo a longo prazo, já que os israelenses vão organizar o seu Estado para dominar fronteiras. Então os prejuízos para os palestinos serão maiores, tá bom? Aqui no outro ponto nós temos a Guerra de Suez, uma das guerras também que tem influência em caráter europeu, já que tanto franceses e ingleses tinham intenções na região. A reação da OLP, essa OLP foi criada também por um mecanismo de resistência a partir dos palestinos. E aí nesse material nós temos uma sequência de acontecimentos importantes, que você aí pode já ter até estudado em geografia, já que a gente estuda muito essa parte em geografia também. Dá uma olhada aí nas datas que você vai tendo uma certa lembrança, tá bom? Em 59, né, o líder palestino, o Yasser Arafat, esse camarada aí, ele vai passar também por uma possibilidade de evolução dentro da OLP. A OLP vai sair de uma ramificação mais terrorista, que nessa época foi chamada dessa forma, e vai entrar até mesmo em um caráter mais de paz mesmo, tentando unir as nações, já que o berço histórico é o mesmo, né? As convergências territoriais são as mesmas. Aí em 64, né, tem aí a criação da OLP. Em 70, tem a expulsão da OLP de algumas regiões em volta, já que os israelenses sobreviviam com apoios internacionais também, principalmente, até hoje, Estados Unidos. Outra situação muito interessante, que foi uma das derrotas dos israelenses, que foi a Guerra de Yom Kippur, 1973, tá bom? Em 82, temos a formação do Hezbollah, e aí temos em 88, quando eu falei essa questão da OLP, ela está assumindo um papel mais de paz, mais de acordos, deixando aquela parte mais de caráter terrorista, de resistência, de guerra. Claro que isso aí foi criando outras ramificações, antigamente como o Fatah, e dentro desse período aí o Hamas, né, que são ramificações que tiveram caráter terrorista, e o Hamas ainda permanece, né? Em 93, temos acordos, esses acordos sabem nós que eles sempre são quebrados a longo prazo. Em 95, tem a morte aí de Arafat, que é um dos importantes líderes do movimento, até mesmo perante a paz. Continuando no nosso material, nós temos a progressão do território. Galera, isso para mim chega a ser um absurdo, não sei na visão de vocês em casa, mas chega a ser um absurdo. Observe que em 46 era totalmente palestino, e em 2005 é totalmente de Israel. Então, o progresso de território foi para as mãos dos israelenses. O primeiro acordo que foi negado pelos países árabes, foi negado pelos palestinos, era de divisão, pelo menos. Mas o que acontece é que esse povo palestino está sendo empurrado para fora dos seus territórios, estão ficando em localidades inóspitas, tá bom, queridos? Isso é uma opinião também, tá? Você pode ter sua opinião perante aos israelenses e situações de acordo. Aqui, uma coisa que eu deixo para vocês aí raciocinarem em casa e até pesquisarem. Será que é um terrorismo ou uma resistência, todo esse movimento? E aí? Terrorismo? Resistência? Você pode estar aí se adaptando e tendo essa visão de mundo aí, sua própria, aí na sua casa. Não vou entrar em adendos próprios, porque temos uma questão religiosa envolvendo aí e que você pode ter uma opinião contrária da minha. Aí temos dois grupos que eu estava comentando lá no início, né? Um mais antigo, que é o Fatah, e o Hamas em 87, que se tornou mais radical justamente pela luta em favor dos palestinos.
E o exercitando de hoje, queridos, é um exercitando ligado ao movimento sionista, né? Nós temos um texto base que fala justamente sobre a construção do sionismo. Vamos lá. Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos, nos territórios por eles disputados, está o movimento sionista, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados com o aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. Aí vamos para a pergunta. Entende-se por sionismo o quê? O que se entende por sionismo? Qual é a ideia principal que temos sobre o sionismo, né? Aí temos aí as alternativas, né? A intenção proeminente dos povos árabes de tentar erradicar os judeus do Oriente Médio. B. A crença religiosa de que judeus e muçulmanos são povos excludentes e que jamais estarão em paz. C. A busca dos judeus pela terra prometida, nos arredores de Jerusalém, com a consequência a criação do seu Estado-nação. E D. O movimento de resistência dos judeus frente às constantes ameaças árabes promovidas em todo o mundo. E letra E. Ao movimento ligado aos hebreus na história antiga. Querido, o movimento sionista nasce com a intenção de ir para dentro das terras prometidas, né? Que no caso seria Jerusalém, uma terra que também tem muito a ver com a religiosidade cristã e também com a religiosidade dos palestinos, né? Já que é uma central religiosa muito importante até mundialmente, né? Até para o Brasil é uma referência, para as religiões cristãs do mundo afora é uma referência. Então vamos lá para a alternativa de resposta. Observe que a letra C, ela fala o seguinte: a busca dos judeus pela terra prometida, nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação de seu Estado-nação. Queridos, observe que a ideia realmente era possivelmente ter um território, né? Já que durante a história foram perseguidos esses judeus, né? Idade Média, História Antiga, não poderia ser judeu. Você teria muitas vezes se converter ao cristianismo, né, perante, por exemplo, aos confrontos da Idade Média versus Igreja Católica que perseguiu os judeus. Então, assim, havia isso já. Por exemplo, o nazismo, ele é algo mais aprimorado, né, contra os judeus. É uma praticamente tentativa de erradicação deles. Queridos, então, nossa aula se encerra por hoje. Dê uma olhada aí na nossa plataforma Edu, que esteja aí acessando, tá bom? Para dar uma visualizada nos nossos materiais e na nossa aula, se você tiver perdido ou está com a intenção de revê-la. Muito obrigado por tudo. Até a próxima.